Seja abençoado e tenha paz, a paz que excede a todo entendimento, a paz que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse vídeo eu quero apresentar aqui algumas dicas rápidas, dicas rápidas, né, de interpretação da Bíblia, de compreensão do texto bíblico. E a primeira dica, muito simples, é você entender que esses subtítulos colocados nas escrituras, eles não fazem parte do original. Se não fazem parte do original, logo não são canônicos, ou seja, não são considerados sagrados. Então isso aqui as editoras colocam talvez para uma tentativa de facilitar a leitura, mas às vezes pode confundir, porque pode induzir o leitor a uma interpretação já engessada, vamos por assim dizer. Por exemplo, né, em Lucas 16, a partir do 19, nós temos a passagem do rico e de Lázaro. Aí, a maioria das editoras coloca um título sobre o assunto, acima desse assunto ela coloca um título, né? Algumas colocaram a parábola do rico e Lázaro. Aí existe uma dúvida, é uma parábola? É um fato real? Então algumas já não colocaram a parábola do rico e Lázaro, mas colocaram apenas o rico e Lázaro. Outros colocaram o rico e o mendigo. Entenderam? Então, esses títulos, eles já induzem a pessoa a uma interpretação. Quando a pessoa vai ler a parábola do rico e Lázaro, ele já vai, opa, é uma parábola, e pode não ser. Pode ser um fato real, né? Não vou entrar no mérito da questão aqui. Outra coisa também é que quebra uma sequência de compreensão do texto. Você está respeitando um contexto, uma leitura, e de repente tem um título no meio do assunto. E o título, então, te leva a quebrar aquela sequência de entendimento. Então, não é bom. Então, quando você for ler as escrituras, entenda que esses títulos colocados, eles não são partes do original. Portanto, não são sagrados e podem conter erros, inclusive, de compreensão e de interpretação. A Bíblia não, a Bíblia é infalível e ela é inerrante, mas esses recursos que se colocam na Bíblia, às vezes atrapalham, infelizmente. A outra dica que eu quero apresentar hoje é você compreender também, saber que também as escrituras no original não tinha essa divisão em capítulos e versículos como tem hoje. A Bíblia foi fracionada primeiramente, né? Depois o cânon sagrado, né, o original, não tem essa divisão. Depois ela foi fracionada em capítulos e posteriormente mais fracionada, fatiada em pequenos textos que a gente conhece como versículo, que trazem uma oportunidade gigantesca para interpretação errada, interpretação fora do contexto. É horrível. Isto traz muita interpretação. As pessoas pegam um texto isolado, um pequeno versículo, e a partir dali já interpretam a seu bel prazer, né, a seu modo, ou de acordo com a visão teológica, a visão religiosa que ele tem. Infelizmente, traz muita confusão. Eu vou deixar aqui um ou dois exemplos para você compreender isso, mas desde já saiba, a Bíblia no original não estava dividida dessa forma, em capítulos e versículos. Olha, por exemplo, Mateus no capítulo 16, no original não existia capítulo 16. Hoje nós temos dividido em capítulo 16. Ok, facilita você encontrar um texto. Facilita por um lado, mas por outro lado ele atrapalha. Sim, atrapalha. Por exemplo, olha, último versículo, verso do capítulo 16 de Mateus. Em verdade vos digo que há alguns atos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí encerra o capítulo 16 com essa declaração de Jesus. O último verso é o verso 28. Aí Jesus está dizendo, tem algumas pessoas aqui que não vão morrer antes de me ver em glória, antes de ver o Filho do Homem no seu reino. Aí encerra e você para de ler, diga, amanhã eu vou ler o 17. Mas a compreensão desse versículo, desse capítulo 16, ela está justamente no 17. Porque no capítulo 17, começando a partir do versículo 1, vai dar sequência, vai revelar quem são essas pessoas e o que Jesus estava dizendo. Quando está escrito assim, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E aí, no verso 2,
Ele foi transfigurado diante dele, seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então Jesus está dizendo, aqui tem alguns que não vão morrer antes de me ver no reino, no seu reino, em glória. Aí 6 dias depois, Pedro, Tiago e João estavam no alto monte com Jesus. Jesus resplandecia, o seu rosto brilhava, a sua roupa resplandecia diante dessas pessoas. Entenderam como que a divisão em capítulos aqui atrapalha a interpretação, o contexto, a pessoa respeitar o contexto? Então, outra dica bíblica é essa, né? A Bíblia não foi escrita dessa forma que temos hoje, dessa divisão, não foi dividido desse jeito em capítulos e versículos. Isso é que traz uma dificuldade para a interpretação, tá? Então, o propósito é trazer a interpretação bíblica. Um outro texto, salvo engano, eu vou só citar aqui, parece-me que é Hebreus, não sei se é o capítulo 12, quando Jesus fala assim, portanto nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência a carreira que está proposta. É Hebreus capítulo 12. Mas aí alguém começa a especular, quem são essas testemunhas? Nós estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas e corramos com paciência a carreira que está proposta. No próximo vídeo eu vou mostrar vou responder quem são essas testemunhas, tá? Mas aí você nos comentários já pode dizer para mim aí, se você consegue já dizer, baseado na dica que eu dei hoje, quem são essas testemunhas que Hebreus está dizendo no capítulo 12. Nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então fica aí o desafio que eu vou responder no próximo vídeo, mas você já pode antecipar nos comentários. Está escrito Hebreus 12, verso 1. Nós que estamos rodeados de tão grande de nuvens de testemunhas, desembaraçamos-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia e corramos a carreira que nos está proposta, com perseverança a carreira que nos está proposta, tá bom? Jesus te abençoe cada vez mais ricamente.